Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre a utilização da calculadora científica em operações matemáticas, logarítmicas e exponenciais. Este vídeo foi desenvolvido como parte de uma atividade de extensão da disciplina de Química Aplicada à Farmácia 2, do curso de Farmácia da Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde, UNB. Para iniciar, vamos aprender como realizar as 4 operações matemáticas básicas utilizando uma calculadora científica. Essas operações são fundamentais no nosso dia a dia, como por exemplo, nos estudos, no trabalho e em diversas situações cotidianas. As operações básicas são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos entender cada uma delas e ver como realizá-las passo a passo na calculadora. Primeiro, vamos falar sobre a adição. A adição é a operação que utilizamos quando queremos juntar ou acrescentar quantidades. Por exemplo, vamos somar 115 com 728. Na calculadora, digite o número 115. Em seguida, pressione a tecla de adição, representada pelo símbolo mais. Depois, digite o número 728 e pressione a tecla igual a. O resultado exibido será 843. Já a subtração é utilizada quando queremos retirar, diminuir ou comparar quantidades para descobrir a diferença entre elas. Vamos usar como exemplo a operação 843 menos 576. Primeiro, digite o número 843. Em seguida, pressione a tecla de subtração, representada pelo símbolo. Depois, digite o número 576 e pressione, igual a. O resultado obtido será 267. A terceira operação é a multiplicação. Podemos entender a multiplicação como uma forma rápida de somar uma mesma quantidade várias vezes. Vamos multiplicar 248 por 7. Digite o número 248 na calculadora. Depois, pressione a tecla de multiplicação, que pode aparecer como vezes ou dependendo do modelo da calculadora. Em seguida, digite o número 7 e pressione igual a. O resultado será 1736. Por fim, temos a divisão. A divisão é utilizada quando queremos distribuir uma quantidade em partes iguais ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe dentro de outra. Vamos dividir 1736 por 4. Digite o número 1736 na calculadora. Depois, pressione a tecla de divisão, representada pelo símbolo dividindo por, ou. Em seguida, digite o número 4 e pressione igual a. O resultado será 434. Você sabia que a posição de um parênteses pode mudar completamente o resultado de uma conta matemática? Basicamente, os parênteses servem para indicar quais operações devem ser feitas primeiro. E se a sua expressão tiver muitas operações misturadas, a regra de ouro, da maior prioridade para a menor, é esta: tudo o que estiver dentro dos parênteses potências e raízes. Multiplicação e divisão, adição e subtração. Olha só a diferença na prática. Se tivermos a expressão 2 mais 3 vezes 4 sem parênteses, a regra manda fazer a multiplicação primeiro e só depois somar com 2, o resultado é 14. Agora, se colocarmos parênteses no começo, 2 mais 3, vezes 4, o que está em parênteses tem prioridade, e depois multiplicamos por 4. O resultado salta para 20. E se a conta tiver um parêntese dentro de outro? A resolução acontece sempre de dentro para fora. Nesse exemplo, 5 mais 8 a 3, vezes 2, primeiro, resolvemos o que está mais escondido lá dentro. 8 menos 3 igual 5. Agora resolvemos o próximo parênteses. 5 mais 5 igual 10. Por fim, multiplicamos por 2, chegando ao resultado final de 20. Funções logarítmicas são instrumentos de grande importância em áreas que possuem cálculos complexos, pois seu propósito é justamente simplificá-los, permitindo com que se chegue a resultados sem necessariamente ter passado por uma multiplicação extensa. A utilização do cálculo de logaritmos abrange diversos setores como na sismologia, a fim de descobrir a magnitude de um evento sísmico,
na química analítica com o propósito de encontrar o pH de uma solução e determinar a lipofilicidade de uma molécula, além de ser utilizada para fenômenos que envolvem crescimento exponencial, como o aumento populacional de bactérias, a propagação de vírus ou até o funcionamento de sistemas financeiros. Então, o que é uma função logarítmica? É importante pontuar que funções logarítmicas e equações exponenciais são diretamente proporcionais. Então, ao se trabalhar com logaritmo, pode-se afirmar que você está fazendo um cálculo exponencial com certas regras de existência. O logaritmo é um número b, logaritmando, na base a corresponde ao expoente x, logaritmo, o qual se deve elevar à base, de forma que a potência x corresponda a bairro. A função de logaritmo possui certas regras de existência, fazendo com que a e b precisam ser números reais e positivos, e que a base do logaritmo, ou seja, a, deva ser diferente de 1, fazendo com que tenhamos de forma algébrica, a seja maior que 0, b seja maior que 0 e b seja diferente de 1. Ou seja, o cálculo de log é utilizado para descobrir o expoente que seja correspondente a uma certa potência quando se tem determinada base. A tecla utilizada para o cálculo na calculadora científica é a tecla log. É importante ressaltar que em casos em que a base não é aparente, convencionou-se que a base seja 10, o que é o caso da calculadora científica. Além disso, também temos a tecla linha, porém, ao invés de ser um logaritmo na base 10, a sua base é o número de Euler. Essa forma de logaritmo também é chamada de logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Então quer dizer que só é possível calcular o log nestas duas bases? Não. E veremos o motivo agora. Assim como citado anteriormente, a calculadora científica possui apenas duas opções pré-definidas de base. Porém, é possível descobrir o resultado de uma equação que possua uma base diferente de 10 ou do número de Euler na calculadora. Imagine que você precise descobrir o log de 7 na base 3 e apenas tenha consigo uma calculadora científica. Digite log de 7 e em seguida aperte log e depois o número 3, por fim, aperte o botão de igual, o resultado será aproximadamente 1,771. E se por um acaso eu precise usar o número de Euler? Apenas repita o processo realizado com o logaritmo na base 10, pois dará o mesmo resultado. Após compreender os conceitos fundamentais dos logaritmos e a utilização da calculadora científica para realizar cálculos logarítmicos, é importante destacar alguns erros frequentemente cometidos durante a resolução de equações logarítmicas. Esses erros podem estar relacionados tanto à interpretação das propriedades matemáticas quanto ao uso inadequado da calculadora científica, comprometendo a obtenção de resultados corretos. O primeiro erro é esquecer as condições de existência. Lembre-se, a base deve ser positiva e diferente de 1, e o logaritmando deve ser maior que 0. Outro erro muito comum é aplicar propriedades que não existem. Muita gente pensa que o logaritmo de uma soma ou de uma subtração pode ser separado, mas isso é falso. As propriedades corretas funcionam apenas para multiplicação, divisão e potência. Também é comum errar na propriedade da potência. O expoente não fica elevado ao logaritmo, ele passa multiplicando o logaritmo. Outro cuidado importante é com a base. Mesmo usando o mesmo número, bases diferentes produzem resultados diferentes. Na mudança de base, muitos estudantes invertem a divisão da fórmula e acabam encontrando respostas erradas. A mudança de base não altera o valor do logaritmo, apenas facilita seu cálculo. E atenção para um erro muito comum: aceitar a primeira resposta que aparece. Às vezes, durante os cálculos, encontramos um valor que parece correto, mas ele pode não funcionar na equação original. Por isso, sempre substitua o resultado e confira se o logaritmando continua maior que 0. Vamos falar dos erros mais comuns ao usar a calculadora científica. O primeiro é confundir as teclas log e linha. Elas representam logaritmos diferentes e, por isso, podem gerar resultados diferentes. Outro cuidado importante é com os parênteses. Um simples erro na digitação pode mudar completamente a resposta da conta. Também não se assuste se aparecer uma mensagem como "math error". Na maioria das vezes, isso acontece porque foi digitado um logaritmo de número negativo ou zero,
algo que não existe nos números reais. E aqui vai uma dica valiosa: evite arredondar os resultados no meio dos cálculos. Mantenha a precisão da calculadora e deixe para arredondar apenas no resultado final. Seguindo essas dicas, você evita os erros mais comuns e usa sua calculadora com muito mais segurança. Os logaritmos são amplamente utilizados na área farmacêutica, e um dos usos mais importantes é o logaritmo de coeficiente de partição, log-P, utilizado para descobrir a capacidade do fármaco em ser absorvido pelo intestino através da sua lipofilicidade ou hidrofobicidade, sendo um dos passos necessários para descobrir a funcionalidade de um medicamento. Agora vamos falar sobre funções exponenciais e sua aplicação na área farmacêutica. Essas funções são amplamente utilizadas em cálculos de farmacocinética, estabilidade de medicamentos e crescimento microbiano, auxiliando na compreensão de diversos processos biológicos e químicos. Antes de aprendermos os cálculos, precisamos conhecer o número de Euler, representado pela letra I. Trata-se de uma constante matemática irracional com valor aproximado de 2,71828. O número de Euler é fundamental para representar fenômenos de crescimento e decaimento contínuos, sendo muito utilizado em funções exponenciais e em diversos cálculos científicos. Uma das operações mais simples é elevar um número ao quadrado. Para isso, digitamos o número desejado, pressionamos a tecla X ao quadrado e, em seguida, o sinal de igual. A calculadora realizará automaticamente o cálculo. Quando desejamos elevar um número a qualquer potência, digitamos a base, pressionamos a tecla de potência, digitamos o expoente desejado e apertamos igual. Essa função permite calcular qualquer potência de forma rápida. A função inverso equivale a elevar um número à potência menos 1. Para utilizá-la, basta digitar o número, pressionar a tecla X e apertar igual. O resultado será o inverso daquele valor. Para calcular uma potência de base Euler, utilizamos a função E da calculadora. Pressionamos Shift, depois a tecla linha, digitamos o valor do expoente desejado e apertamos igual. Essa função é especialmente importante em farmacocinética, é o estudo do caminho que o medicamento percorre no organismo. Também podemos calcular potências com base 10. Para isso, pressionamos Shift, depois Log, digitamos o expoente e apertamos igual. A calculadora fornecerá o valor de 10 elevado ao expoente informado. Quando o expoente é negativo, utilizamos a tecla específica de sinal negativo antes de digitar o valor do expoente. Isso garante que a calculadora interprete corretamente a operação exponencial. Por fim, os parênteses são utilizados para organizar as operações e garantir a ordem correta dos cálculos. Por exemplo, na expressão 2 mais 3 ao quadrado, a soma é realizada primeiro e somente depois o resultado é elevado ao quadrado. Uma das principais aplicações das funções exponenciais na farmácia é o cálculo da meia-vida dos medicamentos. A meia-vida corresponde ao tempo necessário para que a quantidade do fármaco no organismo seja reduzida à metade. Esse conhecimento é fundamental para garantir que o medicamento permaneça em concentrações adequadas para produzir o efeito terapêutico desejado. Conhecer a meia-vida dos medicamentos é essencial para determinar os horários corretos das doses, manter concentrações terapêuticas eficazes e evitar intoxicação. Quando o paciente esquece doses, a eficácia do tratamento pode ser reduzida e, em alguns casos, favorecer a resistência bacteriana. Por outro lado, o uso excessivo pode causar acúmulo do medicamento no organismo, aumentando o risco de efeitos tóxicos. Para demonstrar uma aplicação prática das funções exponenciais na farmácia, vamos analisar a eliminação de um medicamento no organismo. Um paciente recebeu uma dose inicial de 500 mg, e sabemos que a quantidade do fármaco diminui ao longo do tempo de forma exponencial. Nesse caso, a constante de eliminação é de 0,1155 PERHOR. Nosso objetivo é descobrir quanto medicamento ainda permanece no organismo após 12 horas. Para resolver esse problema, utilizamos a fórmula da eliminação exponencial, C igual a C vezes
I elevado a menos kT. Nessa equação, C representa a quantidade restante do medicamento, C é a quantidade inicial, que é 500 mg, I é o número de Euler, K é a constante de eliminação e T corresponde ao tempo decorrido, que neste exemplo é de 12 horas. Agora vamos substituir os valores conhecidos na fórmula. Assim, temos C igual a 500 vezes I elevado a 0,1155 multiplicado por 12. Ao realizar essa multiplicação, encontramos o valor de 1,386 para o expoente. Assim, a expressão fica C igual a 500 vezes I elevado a menos 1,386. Para realizar esse cálculo na calculadora científica, primeiro calculamos o expoente, obtendo menos 1,386. Em seguida, digitamos esse valor e utilizamos a função I elevado a x, shift mais linha. O resultado aproximado é 0,25. Depois, multiplicamos esse resultado por 500 mg, obtendo a quantidade final do medicamento presente no organismo. Portanto, após 12 horas, restam aproximadamente 125 mg do medicamento no organismo. Esse exemplo demonstra como as funções exponenciais e o número de Euler são ferramentas importantes para a farmacocinética, permitindo prever a eliminação de fármacos e auxiliar na definição de doses e intervalos de administração. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração deste vídeo e para fundamentar os conceitos apresentados. Esperamos que o conteúdo apresentado tenha contribuído para a compreensão da utilização da calculadora científica em cálculos aplicados à área farmacêutica.